sou Alexandra Spinelli, assistente social e pedagoga. Fiz parte da coordenadoria de empregabilidade da Superintendência Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência em Pernambuco. Sou consultora do Laboratório Inteligência de Vida, o LIVE, e coordenadora de empregabilidade do Instituto de Inclusão e Cidadania de Pernambuco. Hoje eu estou com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre acessibilidade atitudinal, mais especificamente com um olhar para a pessoa com deficiência no ambiente de trabalho. Para a gente começar esse papo, nós precisamos falar da terminologia adequada. É muito comum a gente ver as pessoas chamando a pessoa com deficiência de portador de deficiência, portador de necessidades especiais ou pessoa especial e ainda deficiente. Nenhuma dessas nomenclaturas é adequada. A nomenclatura adequada e escolhida pelo segmento da pessoa com deficiência é pessoa com deficiência. Até porque, antes da deficiência, eles são pessoas. Agora, já sabendo qual é a terminologia adequada, vamos trazer algumas dicas para o antes dessa pessoa com deficiência entrar na empresa. Antes de entrar, ela precisa fazer uma seleção. Mas até para que essa seleção ocorra de forma qualitativa, é necessário alguns cuidados. Vou trazer algumas dicas para vocês. A grande e primeira dica que eu trago é que a gente tente não limitar essas contratações das pessoas com deficiência à lei de cotas existentes. Um dos nossos grandes desafios para a inclusão no mercado de trabalho da pessoa com deficiência é fazer com que os empregadores entendam que essa inclusão ela vai muito além do mero cumprimento de uma determinação legal. A pessoa com deficiência ela deve ser encarada como uma característica da pessoa, não como uma barreira capaz de deixá-la menos ou mais eficiente do que qualquer outro profissional. Existe o profissional alto, existe o profissional baixo, o negro, o branco, homens, mulheres, aqueles que são mais qualificados, os que ainda estão se qualificando, assim como também existe o profissional com deficiência e aquele sem deficiência. Então, o ideal é que a empresa não limite a essa questão da lei de cotas. Algumas dicas para essa seleção, para que ela possa ser feita com eficiência. Então, primeiro, gente, quando quiser alguma informação de uma pessoa com deficiência, dirija-se diretamente a ela e não aos seus acompanhantes ou intérpretes. Comumente, a gente vê pessoas surdas não trazendo suas respostas próprias, e sim algum amigo respondendo por ele, ou o próprio intérprete de Libras. Pessoas com deficiência intelectual tendo suas respostas dadas pelos pais, pelas mães, pelos acompanhantes. Então, essas pessoas elas são capazes de responder as perguntas que vocês quiserem. Se não forem, os acompanhantes vão fazer essa mediação. É importante incluir ambientes adaptados na empresa. Móveis planejados, pisos táteis, rampas, sinalizações e informações em braille, entre outros itens, né? É muito importante que a empresa entenda que se ela abre uma vaga para seleção com pessoa com deficiência, pessoas com qualquer tipo de deficiência podem chegar, né? Às vezes a gente está esperando só um cadeirante ou apenas uma pessoa surda e chega um cego. Então, como vocês vão lidar com isso? É muito importante estar preparado para atender pessoa com qualquer tipo de deficiência. Você pode oferecer ajuda, sim, pode oferecer. Porém, sempre pergunte a forma mais adequada para fazê-lo, se ela for aceita, tá? Para a entrevista, é preciso utilizar instrumentos apropriados ao tipo de deficiência de cada candidato. Por exemplo, contar com a assistência, a presença de um intérprete de Libras de sinais, no caso das pessoas surdas, tá? Então, é muito importante que durante a seleção, o intérprete de sinais esteja presente. Se uma pessoa surda estiver participando, ela vai se sentir assistida e a seleção vai fluir muito melhor.
Não se ofenda se sua ajuda for recusada. Às vezes, uma determinada atividade ela pode ser melhor desenvolvida sem nenhum tipo de assistência e nenhum tipo de ajuda. Normalmente, as pessoas com deficiência, elas já são qualificadas para fazer qualquer tipo de atividade cotidiana, né? Sobretudo as cotidianas mesmo. Então, não se assuste nem se ofenda caso a sua ajuda for recusada. E uma dica bem interessante também é ter uma pessoa com deficiência trabalhando no setor de RH da empresa. Isso, via de regra, facilita a cadeia de contatos com outros profissionais com deficiência e também vai te ajudar nas dicas de seleção e adaptação necessárias durante a convivência com a pessoa com deficiência. Eu vou trazer agora algumas dicas de convivência mais específicas para os tipos de deficiência, tá? Então, agora nós vamos falar das pessoas com deficiência visual, pessoas cegas e pessoas com baixa visão. Gostaria de atentar a vocês que todo slide que eu estou passando, eu trago como referência aqui do lado direito dele, aqui em cima, um bonequinho, né, em azul e branco. Esse aqui é um homenzinho segurando uma bengala, que representa as pessoas com deficiência visual, tá certo? Dentro do país. Então, algumas dicas de convivência para as pessoas com esse tipo de deficiência. Primeiro, para oferecer ajuda, sempre identifique-se. É muito importante falar seu nome, quem você é. Uma pessoa com deficiência visual quase nunca vai aceitar a ajuda de alguém que ela não saiba pelo menos o nome, né? Faça perceber que você está falando com ela. Nunca ajude sem perguntar antes como fazê-lo. E também se ela precisa de ajuda, claro. Se a ajuda for aceita, ofereça à pessoa o seu ombro ou o seu braço e continue a andar normalmente, de olho nos obstáculos terrestres e aéreos. Sempre é bom você avisar antecipadamente a existência de degraus, pisos escorregadios, buracos, orelhões, galhos, placas e outros degraus, enfim, outros obstáculos, né, à frente durante o trajeto. Não adianta a gente informar sobre um buraco quando a pessoa com deficiência já estiver praticamente com o pé nesse buraco. Então, sempre avisar com antecedência. Ainda sobre as pessoas com deficiência visual, que são todas aquelas, lembrando, cegas ou pessoas com baixa visão. Não segurar a bengala dessa pessoa, pois esta é uma referência, né, de localização espacial para essa pessoa. Então, segurar essa bengala, guardar essa bengala em outro local que não seja muito próximo a ela, você vai deixá-la sem referencial. Então, é muito importante que ela continue exatamente aonde a pessoa com deficiência visual deixou. No corredor estreito, por onde só passa uma pessoa, você não vai oferecer o ombro ou o braço à pessoa com deficiência visual. Você vai precisar colocar o seu braço para trás, de modo que a pessoa cega possa, atrás de você, segurá-lo e conseguir caminhar, ok? Para ajudar uma pessoa cega a sentar-se, você deve guiá-la até a cadeira e colocar a mão dela sobre o encosto da cadeira, informando, inclusive, se essa cadeira tem braço ou não, porque ela não vai conseguir enxergar se a cadeira tem apoios de braço. Então, é importante que você identifique isso para ela e deixe que ela sente sozinha. Essa parte ela já consegue fazer sem problema algum. Então, é apenas identificar se essa cadeira tem braço ou não e colocar a mão dela no encosto da cadeira. Apenas isso, tá? Fica à vontade também para usar palavras como veja, olhe. Pessoas cegas as usam com naturalidade, assim como nós. Por exemplo, olá, Leonardo. Eu gostaria que você visse aquele documento que eu deixei em cima da sua mesa ontem à noite. É comum, né? Ele sabe que o ver dele é de outra forma, mas nós utilizamos
cotidianamente essas palavras com muita naturalidade, e eles sabem disso e também as usam. Então, não precisa ficar constrangido se isso acontecer. Pessoas com deficiência visual ainda, né? Para explicar direções de referências espaciais, gente. A gente tem muita mania, né? É comum que a gente diga, vamos ali, vamos mais para cá um pouco, ou mais para lá. A pessoa com deficiência visual, ela não vai conseguir entender se o ali ou aqui é esquerda, direita, para trás, para frente. Então, é muito importante que você traga no seu discurso essas referências espaciais. Vamos mais à direita, vamos mais à esquerda, vamos voltar, dar um passo atrás, vamos seguir em frente. Esse referencial é muito importante para que a pessoa possa se guiar com qualidade. E quando for embora, depois de uma conversa com a pessoa com deficiência visual, sempre avise que está indo embora. Nunca cale-se e vá embora em silêncio. Ela não vai entender que você não está mais ali por perto e vai continuar falando com você como se você ainda estivesse ali. Então, por favor, quando for embora, se despeça dessa pessoa. Use seu tom de voz normal ao falar. Né? Algumas pessoas acham que a pessoa cega vai entender melhor o que você está trazendo se você falar mais alto. Ela não é surda e mesmo se fosse, ela não te escutaria por ser surda. Então, utilize o seu tom de voz normal a falar com a pessoa cega. Algumas pessoas falam em tom mais alto, sem perceber, né? E além de tudo, gesticulam muito, como se isso fosse ajudar. Não ajuda. Ao encontrar uma pessoa cega utilizando cão-guia, nunca toque ou brinque com o animal, pois ele está em serviço. Isso não quer dizer que o animal é violento, tem comportamentos extraordinários, nada disso. Mas ele é treinado para, naquele momento, estar como guia dessa pessoa. Então, ele está, de fato, ele entende que está em serviço e pode ser agressivo com você nesse momento. Em outras oportunidades, quando o cão não estiver fazendo essa guia à pessoa, você até pode interagir com ele. Mas no momento que ele estiver guiando uma pessoa cega, é melhor não tocar nem brincar com esse cão, ok? Eu trouxe uma frase do Daniel Goldie Jr., que é bem interessante, que diz o seguinte: existem cegos por deficiência, os cegos pela ignorância e os cegos porque preferem permanecer assim. Das 3 situações, a última é a pior. Então, agora, depois dessas dicas, não tem mais como a gente permanecer tendo as mesmas atitudes. A gente já pode começar a colocar em prática atitudes inclusivas para a convivência com as pessoas com deficiência visual. Agora vamos falar um pouquinho das pessoas com deficiência intelectual. Então, algumas dicas de convivência também. Quero trazer para vocês, para que todos se atentem. Esse aqui, no meu canto direito da tela, em cima, na parte superior, é a imagem que caracteriza a pessoa com deficiência intelectual, tá? É uma cabeça, né, delineada, e um cérebrozinho em tons de azul e branco dentro da cabeça. Então, a deficiência intelectual, gente, ela nunca deve ser confundida com doença mental. Então, doença pode ser tratada, deficiência não. Deficiência se tem ou não se tem. Não existe tratamento. Existe qualidade de vida. Não é? Você vai utilizar próteses, órteses, dependendo da sua deficiência, você vai utilizar de algum aparato para ter qualidade de vida, né? Uma melhor qualidade de vida, mas nunca remédios que vão fazer com que essa deficiência vá embora, melhore ou até acabe. Isso não existe, tá? Então, não é doença mental, é deficiência intelectual. A pessoa com deficiência intelectual, ela caracteriza-se por ter um funcionamento intelectual significativamente inferior à média, acompanhado de limitações significativas no funcionamento adaptativo.
O que também não quer dizer que, com o passar do tempo, com as terapias adequadas, desde o início da descoberta dessa deficiência, essa pessoa não possa se adaptar dentro das suas limitações à vida cotidiana comum, à vida laboral comum, tá? E também à vida escolar comum. A doença mental é um termo geral utilizado aqui, de modo a abranger várias perturbações que afetam o funcionamento e o comportamento emocional, social e intelectual. E como eu disse, existem medicações que vão atenuar ou até fazer desaparecer essa doença mental. Já a deficiência intelectual, não. Ocorre com ela as adaptações de funcionamento, né, que são significativas caso todas as terapias comecem comecem com antecedência e prossigam no curso natural. Primeiro, cumprimente a pessoa e despeça-se normalmente, gente, de uma pessoa com deficiência intelectual, como faria com qualquer outra. Dê-lhe atenção, converse normalmente. É muito comum que as pessoas com deficiência intelectual estejam acompanhadas por algum responsável, mãe, pai, tios, enfim. E geralmente na convivência social, as pessoas se dirigem muito mais a esses responsáveis do que as pessoas com deficiência intelectual. Como se elas não pudessem responder as suas perguntas, como se elas não fossem entender o que você está perguntando. Então, é muito importante que você possa se dirigir a ela, que você possa a cumprimentar, se despedir dela pessoalmente e não simplesmente fazer isso através dos seus responsáveis. As pessoas com deficiência intelectual, elas podem levar mais tempo para aprender, mas podem adquirir habilidades pessoais e sociais como qualquer outra pessoa. E também podem aprender como qualquer outra pessoa. O que vai diferenciar é a questão do tempo de cada um, tá? Ao se deparar com uma pessoa com essa especificidade, haja com naturalidade. Trate-a com respeito e consideração, agindo sempre de acordo com sua faixa etária. Isso também é algo muito comum, a infantilização da pessoa com deficiência intelectual. É muito importante que a gente tente, ao máximo, tratá-la de acordo com sua faixa etária, tá? Claro, há pessoas com deficiência intelectual que têm um déficit em relação à faixa etária cronológica, né, e a sua faixa etária atitudinal, né, social. Mas é muito importante que a gente tente entrar ali no mundo dela, da faixa etária dela, cronológica também, até para incentivá-la nesse sentido, né? Então, nunca tratar a pessoa com deficiência intelectual como se fosse uma criancinha, falando com diminutivozinhos, tá? Cadê a minha bebezinha ou o meu bebezinho? Quando eles não são bebezinhos, até já são adultos na maioria das vezes, querem ser tratados como adultos e, infelizmente, a sociedade ainda tem esse hábito de infantilizar a pessoa com deficiência intelectual, que não é nada positivo. A pessoa com deficiência física ou mobilidade reduzida. Vamos atentar aqui, em cima da tela, na parte superior da tela, o desenho, né? O que realmente trata da pessoa com deficiência física ou com mobilidade reduzida, que é um bonequinho aqui em branco e uma cadeira de rodas, né? Sentado em uma cadeira de rodas. Então, são em tons de branco e azul também. Então, algumas dicas para lidar com a pessoa com deficiência física ou mobilidade reduzida. Primeiro, ao conversar com um cadeirante, gente, lembre-se que é muito desconfortável para qualquer pessoa ficar olhando para cima o tempo inteiro. Então, é muito importante que você se coloque no mesmo nível de olhar dessa pessoa. Então, senta também para que você possa ficar nesse mesmo nível de olhar com ela enquanto você conversa. É claro que se você for só passar, fazer um cumprimento, né, dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não é necessário sentar para fazer isso. Você pode fazer de pé mesmo como você está, afinal você só está de passagem. Mas se a ideia for bater um papo, conversar com essa pessoa,
senta para que ela possa ficar confortável olhando para você. Nunca movimente a cadeira de rodas sem antes pedir permissão a essa pessoa que está utilizando a cadeira de rodas. E não se apoie na cadeira, gente. A cadeira de rodas, para uma pessoa com deficiência física ou com mobilidade reduzida, é a extensão do corpo dela. Então, é como se você estivesse apoiada ou apoiado no corpo dessa pessoa o tempo inteiro. Ou simplesmente pegasse essa pessoa pelo braço e saísse andando para onde você quer. Não é assim. Então, sempre que for movimentar uma cadeira de rodas, peça permissão, pergunte se pode, né, de fato, manusear essa cadeira de rodas. E se não puder, também não se sinta desconfortável com isso. Muitos cadeirantes conseguem se locomover sozinhos em suas cadeiras de rodas. Conduzir alguém em cadeira de rodas é bem diferente de empurrar um carrinho de supermercado, hein? Quando estiver conduzindo uma pessoa com deficiência nessa cadeira de rodas e parar para conversar com alguém, de repente você encontrou um amigo, lembre-se que você está com alguém, né, naquela cadeira, guiando alguém naquela cadeira. Então, é muito importante que você gire essa cadeira para o lado da pessoa que você encontrou, né, para que essa conversa fique a três e não apenas entre você e a pessoa que você encontrou e o cadeirante olhando para o outro lado. Muito desconfortável isso e deselegante. Então, é importante que você vire essa cadeira. Se essa pessoa não conhecer a terceira pessoa que chegou na conversa, apresente-os para que essa pessoa possa fazer parte desse momento também, tá? Se estiver caminhando ao lado de uma pessoa que anda devagar, ela não usa cadeira de rodas, ela não usa moletas, mas ela tem uma mobilidade reduzida, ela anda devagar, né? Com auxílio ou não de aparelhos, mas anda devagar. Então, procure acompanhar seus passos, né? Não vamos ser indelicados de andar rapidamente e deixar a pessoa lá atrás, né? Ela não tem, de fato, opção de andar mais rápido. Ela tem a mobilidade reduzida. Então, vamos respeitar os passos dessa pessoa. Fique atento à existência de barreiras arquitetônicas. Quando for escolher uma casa, um restaurante, um teatro, ou qualquer outro local que queira visitar, acompanhado de uma pessoa com deficiência física. Isso é muito importante também para as empresas. Quando vocês forem fazer as seleções de vocês, que vocês estejam esperando pessoas com deficiência, fiquem ligados aonde vocês vão fazer esse treinamento, aonde vocês vão fazer essa seleção. Tem rampa? Não tem rampa? Existem barreiras arquitetônicas impedindo, às vezes até um lixeiro próximo à porta pode ser uma grande barreira arquitetônica para uma pessoa que desconhece aquele ambiente, tá? Uma pessoa com deficiência que desconhece aquele ambiente. Então, é importante ficar atento a essas questões das barreiras arquitetônicas. Pessoas surdas ou com perda auditiva. Esse aqui é o símbolo, aqui acima da minha tela, do meu lado direito. É uma orelhinha, tá? Com duas barrinhas brancas, também em azul e branco. E a primeira dica, gente, eu vou começar com a questão da nomenclatura, assim como eu comecei lá no começo do vídeo. Primeiro, a gente tem muito costume de ouvir falar que o fulano é surdo-mudo. Gente, surdo-mudo até pode existir. Não é tão comum, mas pode existir. Geralmente as pessoas são surdas e não mudas, tá? Algumas pessoas que são surdas não falam simplesmente porque não aprenderam a falar através da audição, porque não escutam. Nós aprendemos a dar nossas primeiras palavras, né, a falar nossas primeiras palavras ouvindo. Por que a gente diz para um bebê, fala mamãe, papai? Para que ele entenda, ouça e consiga verbalizar. O surdo nunca vai ouvir mamãe, papai. Então, por esse motivo, um surdo que não é devidamente estimulado não vai aprender a falar.
mas isso não quer dizer que ele é mudo, tá? Então, o correto não é utilizar o nome surdo-mudo, gente. Apaga essa ideia, apaga total. É apenas surdo, tá bom? Então, algumas dicas de convivência. Quando você quiser falar com uma pessoa surda, acene para ela ou toque levemente em seu braço. Gente, nada de dar empurrão, nada de bater palma. Ela não vai ouvir, tá? Se você estiver em uma sala, essa dica não está aqui no slide, mas eu vou trazer para você. Se você estiver numa sala de reunião, por exemplo, e você perceba que essa pessoa está muito concentrada, ou no computador, né, enfim, ou numa leitura, você pode não estar com contato visual com você, você pode simplesmente acender e apagar a luz do local. Acende e apaga, na mesma hora ela vai atentar para o interruptor e vai te ver. Então, aí você pode começar uma conversa, tá bom? Nunca gritar, bater palma, nem bater em móveis, isso não vai adiantar. Quando você estiver conversando com a pessoa surda, fale de maneira clara, pronunciando bem as palavras. Também não precisa gritar, tá, gente? Fala na sua velocidade normal, no seu tom de voz normal, a não ser que ele peça para você falar mais devagar. Mas, se ele não pedir, não tem problema, tá? Outra coisa, gritar não vai adiantar novamente. Não adianta. Quanto mais naturalmente você falar, provavelmente essa pessoa vai melhor te entender. Faça com que sua boca esteja visível. Segurar algo na frente da boca se torna impossível para se fazer a leitura labial. A maioria dos surdos já conseguem, por conta do cotidiano mesmo, né, e da convivência com pessoas que estão falando, fazer a leitura labial. Mas isso só pode acontecer se você estiver de frente para ele. Não adianta o surdo estar na minha frente e eu resolver simplesmente começar a falar com ele de lado ou de costas. De jeito nenhum. Eu preciso estar de frente, minha boca precisa estar visível para que ele faça essa leitura labial. E em tempos de pandemia, isso é um desafio, por conta das máscaras, né? Mas a gente já viu que muitos intérpretes de Libras, que até fazem, né, toda a interpretação de forma manual e espacial, mas é muito importante que se tenha também as expressões faciais. Então, de que forma o intérprete faz uma expressão facial se ele está utilizando máscara? Então, acho que vocês já viram por aí algumas máscaras que tem uma tela aqui na frente, transparente, para que a boca ela possa ficar acessível. Não só para que o surdo possa fazer a leitura labial, mas também a leitura de expressões, que é muito comum ser feita através da boca e dos olhos. Quando for falar com uma pessoa surda, tente ficar num lugar iluminado. Evite ficar contra a luz, porque isso também vai atrapalhar a leitura labial. Caso você não saiba Libras, uma das alternativas é você escrever no papel alguma informação ou alguma pergunta. Caso se utilize de smartphone, pode também utilizar alguns aplicativos que já estão disponíveis para smartphone, né, que são tradutores de Libras, né? A gente tem o HandTalk, a gente tem o Prodef, a gente tem vários já que são utilizados pelas pessoas com deficiência. É super simples de você baixar nos seus aplicativos, né? O importante é se comunicar. A verdade é, normalmente, as pessoas surdas, se você falar na velocidade adequada, como eu falei, e também no tom adequado, elas vão conseguir fazer a leitura labial. Mas se não conseguir, não fiquem com vergonha, encabulados, em escrever a pergunta que você quer fazer ou o recado que você quer dar. Se essa pessoa for alfabetizada, ela vai conseguir ler naturalmente, vai te responder também, tá? Aqui tem, eu trouxe aqui a imagem, né, de um dos nossos apps, né, utilizados para smartphone, que é o HandTalk, que ele faz a tradução em Libras, caso você precise nesse momento, para se comunicar com uma pessoa surda.
Agora a gente vai falar um pouquinho da língua brasileira de sinais, Libras, né? Ela é reconhecida por lei, gente, como a segunda língua oficial no nosso país, aqui no Brasil. Então, é uma língua gestual utilizada pela comunidade surda, usando o canal visual espacial. Nosso intérprete de Libras está aí, né, que não nos deixa mentir, como é que para mostrar para a gente como é que o intérprete de Libras atua. Então, foi através do decreto 5.626/05 que regulamentou a lei 10.436, que dispõe sobre a língua brasileira de sinais. O interessante seria que todos nós pudéssemos aprender a língua brasileira de sinais dentro da escola, tendo em vista que é a forma mais viável de comunicação com a pessoa surda e é uma língua oficial no nosso país. Infelizmente, isso ainda não acontece, mas é muito importante que não só o segmento da pessoa com deficiência, né, possa lutar por isso, mas a sociedade total, né, todo mundo possa, de fato, lutar por essa intervenção das escolas para que a língua brasileira de sinais possa, de fato, ser introduzida para os estudantes também. Esse aqui é um pouquinho do alfabeto manual, né? Acho que todos vocês já devem ter visto alguma coisa, talvez não todas as letras, mas uma ou outra vocês já devem ter visto. É bem simples, não tem nada muito complicado, vocês acham facilmente na internet e dá para ficar treinando em casa algumas palavras. Tem uma coisa muito interessante também, que não está nos meus slides, mas eu gostaria de trazer para vocês, é que geralmente um surdo que você conhecer, ou qualquer um outro que você conhecer surdo, ele vai colocar um apelido para você, um sinal para você. Por exemplo, meu nome é Alexandra e o meu sinal na comunidade surda é o A. Vocês estão vendo aqui o A? Só que o A de Alexandra vem com esse sinalzinho aqui no nariz. Foi esse sinal que eles me deram. Então, quando eles fazem assim, eu já sei que eles estão se referindo a mim. Então, essa é uma dica também. Geralmente, eles colocam, a gente chamaria de apelido, né? Mas seria um sinal para identificar as pessoas. E aí, intérprete de Libras. Vamos falar um pouquinho do intérprete de Libras, que é o profissional que domina essa língua de sinais, né? E a língua do país, que é qualificado para desempenhar a função de intérprete. Um intérprete de Libras no Brasil dificilmente é habilitado para ser intérprete de Libras em outro país, tá? Lá no outro país, ele vai precisar estudar a língua de sinais do país que ele está. Aqui, Libras, tá? É para o Brasil. O intérprete de Libras, ele estuda para, de fato, desempenhar essa função dentro do Brasil. Então, aqui no nosso país, ele deve dominar essa língua. Eu vou trazer para vocês, aqui tem algumas imagens, né, dos intérpretes de Libras. Infelizmente, a gente ainda não vê esse intérprete em todos esses espaços. Nas lives, eu trago aqui a imagem da Marília Mendonça, né, fazendo uma live ao vivo e, ao fundo, uma intérprete fazendo toda a tradução, né, das músicas dela. Isso ficou muito comum agora, durante a pandemia, né? Que bom que ficou comum, que ficou inclusivo, né? Todas essas lives ficaram inclusivas. Mas, infelizmente, a gente ainda vê poucos intérpretes de Libras nos ambientes educacionais, nas escolas. Quase nenhum intérprete de Libras dentro dos consultórios médicos, hospitais. Então, imagina você, uma pessoa surda, chegar no hospital sozinha, passando mal. Como será isso? O ideal seria que o intérprete de Libras estivesse acompanhando esse médico, pelo menos um em cada hospital, não é? Até porque o médico não tem nenhuma obrigação de entender Libras. Então, para esse hospital atender de fato, de forma acessível, esse paciente, é necessário um intérprete de Libras. Para a escola, de fato, ser inclusiva, ela precisa também de um intérprete de Libras, caso ela possua algum surdo. Então, é muito importante que em todos os espaços
públicos e privados, quando necessário, um intérprete de Libras esteja presente para atender as pessoas surdas. Eu vou trazer para vocês um vídeo que fala um pouquinho sobre esse profissional. Cara em casa promete, hein? Olha, chamou muita atenção na live da Marília Mendonça a participação dos intérpretes de Libras. Um deles foi o Vinícius Batista dos Santos, que além de intérprete é professor, e hoje ele gravou um vídeo falando sobre a importância e a emoção de fazer a tradução desse show para a língua de sinais. Vamos ver. A transmissão da live da Marília Mendonça ontem com Libras foi muito importante para a comunidade surda do Brasil, pois promoveu a acessibilidade aos surdos à música sertaneja. Foi um trabalho lindo, inovador, e nós esperamos que outros cantores também promovam essa acessibilidade aos surdos, porque é muito importante para eles. E para mim, para Gessima, foi simplesmente emocionante, sensacional estar ali e poder, através da Libras, através das expressões corporais e espaciais, levar a emoção da sofrência, a emoção da música para os surdos. Que legal, né? E outro intérprete dessa live foi a Gessilma Dias, que está aqui com a gente ao vivo no estúdio. Como é que é mesmo? Boa tarde. Deixa eu... Olha aqui. Boa tarde. Isso. E esse aqui é o... É o oi. Oi. É o oi. A gente faz oi assim, a gente faz assim, oi, gente. E aí, me conta um pouquinho também, né? Eu imagino que deve ser muito difícil, independentemente se é sofrência ou não, mas deve ser muito difícil fazer, né, essa tradução de uma música para a língua de sinais. Me conta um pouquinho sobre isso. Então, foi um desafio muito grande, não só traduzir a Marília, né? Traduzir música é um desafio muito grande, porque tem muita metáfora, muito floreio, né? Que a gente tem que trazer isso para a língua dos surdos. A primeira coisa que eu tenho que falar aqui para vocês, Fábio, é que a gente não diz linguagem. A gente diz língua de sinais. Por quê? Porque a gente tem que lembrar, qual que é a língua que a gente fala, nós ouvintes? Língua portuguesa. Não é? Isso. Então, para o surdo é língua de sinais. Então, eu quero que vocês lembrem disso. Nunca fale linguagem de sinais. Porque linguagem é um conhecimento que a gente tem internalizado. Quando a gente fala cadeira, a gente imagina um monte de cadeira, um monte de tipo de cadeira diferente. Mas como a gente fala? Legal, deixa só... Então, é difícil essas coisas. Você está falando ali, estamos te vendo aqui também no telão, né? No cantinho aí, um pouquinho. Você acha que por que você chamou tanta atenção assim? Olha, Fábio, a gente trabalha para levar a comunicação para o surdo. Eu nunca imaginei, eu nunca me vi traduzindo. Certo. Porque a gente sempre fica na frente, ou da câmera, ou no palco, da plateia, do auditório. Então, eu não me vejo. Eu nunca me vejo. E eu nunca imaginei que fosse ganhar essa repercussão, porque o holofote não é para mim, o holofote é para a comunidade surda, que a gente tem mais de 10 milhões de surdos no Brasil, que nunca conseguem participar de coisas importantes. Esse momento de pandemia, né, as informações não chegam para eles. Se a gente não fizer informalmente os vídeos, se a gente não mandar nas redes sociais ou para eles, para a comunidade deles mesmo, né, essas informações não chegam. Porque não adianta a legenda. O surdo estuda normalmente na escola, mas a língua portuguesa precisa ser ensinada de outra forma. É uma outra metodologia. E às vezes eles não conseguem chegar, por exemplo, casa. A gente tem casa, lar, moradia, residência. O sinal é o mesmo. Então ele aprendeu na escola que é só casa. Quando ele vê lar, moradia, residência, ele fica perdido. O que é isso? Então é o sinal de casa. Então quando eu faço na língua de sinais, não tem nenhuma dúvida. Eles vão ter a informação com 100% de precisão. E para fazer nessa tradução, você teve que ouvir antes, assim? Olha, existem todos os gestos para tudo que a Marília Mendonça, por exemplo, vai cantando? Todos os sinais. A língua brasileira de sinais é composta por sinais. A gente foi muito em cima da hora. Ela me convidou para trabalhar na terça, quando foi quarta, né? E a live era ontem à noite. Então eu liguei para o Vinícius, falei, Vinícius, vamos fazer um estudo aqui rapidinho. A gente teve menos de 24 horas para se preparar, ouvir todas as músicas, 3 horas de live. Olha, 3 horas de trabalho, a gente teria que ter uma equipe de 6 pessoas. Mas por causa desse momento de pandemia, a gente teve que reduzir a equipe. Então foi só eu e Vinícius. E a gente estudou muito, eu não dormi. Eu fui deitar 2 horas da manhã e acordei às 7
para poder continuar os estudos e não deu tempo de passar por todas as músicas. Foram mais de 50 músicas. Nossa, faz parabéns. Trabalhão. Parabéns mesmo, sim. Muito importante esse trabalho que vocês fazem. Obrigada, tá? obrigada. E como é que eu agradeci na língua dos Obrigado. Um simples obrigado é assim, mas hoje eu tenho esse aqui que é o muito obrigado, é o de coração. Uma mão aqui e a outra na testa. Sim. Isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que te digo isso. Muito obrigado, tá? Obrigado mesmo, de coração. Muito legal, né, gente? Muito legal entender o trabalho desses profissionais e como eles são importantes para que as informações cheguem de forma qualitativa para a pessoa surda, né? As informações, elas precisam chegar de forma qualitativa para todo mundo, inclusive para a pessoa surda. E a gente só consegue fazer essa inclusão através do profissional, do intérprete de Libras. Eu falei muito aqui para vocês, eu trouxe algumas dicas, claro, existem muitas outras dicas ainda, a gente passaria o dia inteiro conversando sobre a inclusão da pessoa com deficiência e mais, sobre a inclusão atitudinal, né? A gente precisa transformar essa inclusão em atitude, se não for atitudinal, não dá muito certo. Mas eu gostaria de trazer algumas pessoas com deficiência para conversar com vocês. Eu não tenho, aparentemente, não é nenhuma deficiência descrita, de fato, como deficiência. Mas eu gostaria que as pessoas com deficiência trouxessem para vocês algumas situações cotidianas para que vocês possam entender como é o dia a dia dessas pessoas. Vamos lá? Ministério da Cultura apresenta Daniela Soares. Eu tenho paralisia infantil, tomei uma vacina com 1 ano e 10 meses, e aí deu sequela da poliomielite. Patrocínio Sanofi. Morgana Siqueira. Ter uma formatura, ter uma congênita profunda, severa e profunda. Apoio Governo do Estado de São Paulo, SESC, Livraria Cultura, Farmácia Tremembé. Eu sofri um acidente de carro quando eu tinha 26 anos. Mara Gabriel. E quebrei o pescoço. E aí eu fiquei quase que toda paralisada do pescoço para baixo. Realização Instituto Mara Gabriel. Roseli Garcia. Mas séria no sentido de que eu não tenho nenhuma memória visual. Eu nunca enxerguei, praticamente. Na tela, dicas de convivência. Thomas Harper. Acho que a primeira pessoa que eu tive contato com deficiência foi Mãozinha. Ele sorriu, tem pele clara e cabelos castanhos. Que era um amigo meu da escola que não tinha uma mão. Daí a gente botou o apelido dele de Mãozinha. Xavier. Quando eu era muito molequinho, tinha um rapaz, o apelido dele era Benga, porque ele jogava bola com uma bengala. Ele tinha uma vantagem de ter uma perna a mais, né, que a gente. Aí quando eu vejo assim uma pessoa Bernadette com Garcia. problema, alguma deficiência, eu acho que a gente tem que ajudar. Assim. Eu não sei muito como fazer, sabe? Eu fico meio. Se vai alguém, eu prefiro que. Eu tenho medo, sabe? Assim, não sei fazer. Aí eles querem me ajudar de qualquer forma. Ou quando eu tô subindo qualquer degrau, Daniela Soares. na rua, né? Aleluia. Eles vêm, eu levanto o braço, só que eles levantam o braço. Aí eu falo, eu preciso do braço para puxar, né? Aí eles pegam aqui, aí o outro não sabe e pega. Põe as Se mãos. eu cair, o homem veio aqui. Eu falei, epa, aqui não, é aqui. Eu acho que assim, no princípio, as pessoas que me conheciam, de repente me viram sem me mexer, Mara Gabriel. careca, magra, esquálida, assim, coisa que era muito diferente do meu perfil anterior. Então as pessoas olhavam mesmo com cara de espanto que eu me conhecia. Normalmente, quando eu vou tomar café, os meus olhos, de um jeito, na cabeça delas, Samuel Goldenberg. elas pensam que Downs são mongóis. E mongóis coisa da Mongólia. Deficiente intelectual, eu Xavier. não sei, assim, como é que ele pensa, como ele tá achando, como é que é essa cidade. Os que têm síndrome de Down, assim, eles têm todos do mesmo jeito, assim, eu acho que eles são todos bonzinhos. Bernadette Garcia. Na verdade, eu não sei nem o que responder. Ariel. Eu posso até falar, se posso quiser, ofender certo. Eu acho que quando a coisa é mais física, assim, sei lá, a pessoa não enxerga, a pessoa não anda, Xavier. assim, sei lá, talvez psicologicamente fala, bom, vamos evitar andar.
A cena congela e ele subiu. E a gente vai ter um convívio legal, né? E gesticula. Vamos evitar falar alguma coisa de paisagem, sobre cores, a gente consegue viver numa boa. Jamais a pessoa acharia que uma pessoa cega ia fazer um curso de artes visuais que nem eu fiz. Roseli, O pessoal da USP, quando eu fiz, por que essa menina vai fazer aqui na sala? Só a imagem. Eu falei, eu tô perguntando como fazer. Ai, não quero saber, mano. Agora só eu quero saber. Agora eu quero que você me responda agora. ela tem pele clara e cabelos Então, castanhos. assim, as pessoas não percebem. Pra elas é um absurdo fazer um curso de arte. Por que fazer um curso de arte que é mais visual? Eu quero conhecer o visual através da descrição. Eu quero colocar todo mundo na roupagem. Thomas Harper. Ah, eu sempre fico na dúvida se eu vou ajudar o ceguinho, né? Eu não sei se ele vai me largar depois. É porque você vai dar o braço. Daí e aí? Vai até onde com ele? Uma pessoa surda já me atravessou. Um anão também já me atravessou. Várias pessoas bêbadas também já me atravessaram. Inusitado. Engraçado que os bêbados, eles ficam sensibilizados com a gente. É legal. Eles ficam, nossa, a gente tá aqui trançando as pernas, ela aí, né? Xavier Cooper. Cientificamente falando, se você perde um órgão, você desenvolve o outro. Eu não sei, sei lá, de repente o cara enxerga uma áurea, umas coisas assim. Olha, Eleanor Carrey. ela tem cabelos ruivos. eu convivi mais os cegos que eu já vi. Eu sinto mesmo, eles têm os seus sentidos, sabe? Parece que eles estão até adivinhando o que eu penso. Eu passo perto deles, eu fico pensando, ai, será que eles estão percebendo que eu tô com pena? Sabe? Eu acho que eles percebem. A pessoa cega, ela não tem um sexto sentido. Ela tem são sentidos desenvolvidos e estimulados. Por exemplo, o que para a pessoa que enxerga é forte no olhar, para a gente é forte no sonoro. Daí depois eu tive mais um que estudou comigo também, que era um mudo. Thomas Harper. Aí eu achava era mais difícil. Todo surdo é mudo. Bernadette Garcia. Ela é magra, cabelos lisos e pele clara. Eu acredito que sim. Quem não ouve, não aprende a falar. Xavier Cooper. Quando quem não fala, pode ouvir é isso, mano. França Sobrancelha. O surdo não é mudo. Morgan. Ele faz o que ele tem mudo é porque ele não teve oportunidade, não teve treino. Mas pessoas que têm feito no Brasil, sim, Leonardo Castilho. principalmente nos formatinhos de aqui, já na hora de preparar, eles vão outra língua. Gesticula e sorri. Pô, que língua é essa? Você vai ler português, se você fala outra língua, como a verdade, tudo. Xavier Cooper. E eu conversaria com o surdo gesticulando e falando mais alto. Eu nunca coisa me vem na cabeça. Claro. Eleanor Carrey. A cada sílaba. Gente, custa. Aê, eu quero ver você. Xavier Cooper. Vamos sair, sabe? Esse tipo de coisa assim. Tem que ser assim. É muito. Morgan. Como não muito aparelho, então eu tive a oportunidade de tentar reconhecer algumas palavras, tentar ouvir o som da parte. Então eu fui treinar desde pequeno, papai tem leitura na vida. Porque quando você ouve o som da parte, Tem cabelos longos e tem um som que é muito parecido. Por exemplo, a palavra bola, na hora que você vai ouvir, fica aquele som de D, boina, D, tá? Você fica muito confuso. Então, por isso, você tem que fazer uma leitura labial para ver que som que está produzido e qual é o formato da palavra. Eleanor Carrey. Olha aqui, eu vou falar uma coisa assim. Eu acho que tem o surdo, tem o cego, mas no fundo, todos nós também temos a nossa deficiência, né? Cada um não sabe, tem gente que não consegue falar em público. Bernadette Às Garcia. vezes tem uma pessoa que ela assim, aparentemente normal, mas ela, sei lá, ela tem medo de não sei o quê, ela tem uma deficiência, entendeu? Então, eu acho que a gente precisaria lidar com isso como se eles fossem iguais. Uma mulher encontra um rapaz na livraria. Dá licença, eu ouvi você falar que é surdo. O irmão liga no rapaz. Quero ajudar você que é surdo, tá bom? Então, ó, Ela cutuca o rapaz. 20 reais. Entendeu? Olha bem pra ele. Você não quer outros tipos? Outros.
desconto pra ver, porque ele é surdo. Desconto pra você, viu? Porque deve ter desconto pra surdo. Quer escrito? Dê uma ajudinha a si mesmo, reveja seus conceitos. Pra não cair, viu? Tá bom? Vai. Tchau, amor. Coitado, né? Tá. Leonardo Castilho. Eu falei, cara, enquanto música, eu sinto que Eu achava que, em geral, a gente achava surdo-mudo, porque a expressão surdo-mudo, a gente aprende português plural de surdo-mudo, surdos-mudos, né? Ele não carrega no cérebro. Mas o Léo, por exemplo, né, ele é só surdo, né? E fala. Mulher vai até a garota cega e segura uma bengala. Tá perdida? Segura ela pelo braço. É porque você tava virada pra lá, mas se você quiser atravessar, é pra lá. Aponta de novo. Você tem que pegar, contornar aqui a casinha do metrô, aí a faixa é pra lá. Gesticula ainda segurando o braço da Mas garota. eu não vou atravessar, muito obrigada. Você tem certeza que você não precisa de nada? Não, obrigada. Pega nos dois braços da garota. Eu admiro tantas pessoas assim como você. E a beija. Fica com Deus. Tchau. Quer escrito? Dê uma ajudinha a si mesmo, reveja seus conceitos. A garota continua na calçada, um carro sobre você. Regina! Regina! Opa! Você tá? Ela entra sozinha. Eu já fiz várias experiências sensoriais com pessoas videntes, né? Você E quando as pessoas colocam a venda nos olhos, elas tendem a falar mais alto. Eles precisam de um amparo. Então, talvez elas se baseiam por elas próprias e gritam com as pessoas cegas. E eu dava aula de teatro e eu tinha algumas turmas de expressão corporal. Bernadette Garcia, atriz jovem. Um aluno que era um deficiente físico. É diferente? Ele não fazia uma estrela sozinho, ele não fazia uma cambalhota sozinho, mas todo mundo ajudava. Então ele podia experimentar, e quando ele experimentava a sensação, ele ficava com êxtase. Oi, tudo bem? Mais velha, uma mulher que está na cadeira de rodas. Tá precisando de ajuda, né? Eu vou te ajudar. Não, pode não deixar. precisa. Eu vou resolver teu problema. Como assim? Vai ter a rampa aqui, eu só tô esperando uma amiga que eu marquei exatamente aqui, mas não precisa mesmo. Não faz nada, vai. Ó, vamos lavar outra. Hoje é você, amanhã pode ser eu. Tem? Eu entendi. Eu vou resolver teu problema. Eu entendi, é que realmente não Poxa, precisa. dá uma forcinha, vamos lá. E assim, como e juntos carregam a cadeira de rodas para um patamar um pouco mais alto. Só vontade. É isso, tchau, viu? Ó. Quer escrito? Dê uma ajudinha a si mesmo, reveja seus conceitos. A garota desce a rampa e volta para o lugar onde estava. Toma muito cuidado para não tentar ajudar demais. Eu ajudar demais acho que ofende mais Thomas Harper é o ator do Celso que Mendes. alguns tipos de preconceito. Ele já é capaz de fazer várias coisas. Não precisa que você fique babado. Aliás, eu acho que o que eles mais querem é independência. Quando eles pedem para ter uma rua decente para eles andarem, um elevador decente para eles entrarem, tudo, é para ter independência, é para não depender de ninguém, ele não precisa de ajuda de ninguém. Então, eu acho difícil, é difícil saber o ponto que começa. Você pode ir lá ajudar. As pessoas, muitas vezes, não sabem como ajudar. E elas têm dificuldade de perguntar, tipo, como é que eu posso te ajudar? Então, assim, quando eu preciso de ajuda de alguém, eu procuro explicar. Numa farmácia, rapaz com síndrome de Down olha em prateleira enquanto um homem o observa. Oi, boa noite. Boa noite. Quer que ajuda? Olha para o rapaz de perto. Não precisa, cara. Obrigado, viu? Tá Obrigado mesmo. Você tá sozinho? Cadê o papai? Para bem de perto. Porque vai ser do trabalho, meu. Desculpa, viu, mas se precisar de ajuda é só me chamar. Eu já que queria. A minha mulher sempre esquece de comprar. Você é casado? Não tinha perfeito, meu. O homem sorri sem graça. Quer escrito? Dê uma ajudinha a si mesmo, reveja seus conceitos. Mas, Rapaz com síndrome de Down vai embora e o homem fica olhando para os lados como que procurando por alguém. Acena e dá um sorriso sem graça. Ariel, na minha opinião, o preconceito acontece dentro de casa. Aí depois ele vai para fora. A minha esposa já sofreu com preconceito. E eu também. A experiência que eu tive com pessoas com deficiência intelectual foi como ator, fazendo uma peça infantil. E uma parte desse público, da plateia, era de uma instituição que cuidava de pessoas com síndrome de Down. Teve amigos mesmo, tipo, você gostou da peça? Você achou bonitinho? Eu falei, não.
chato. Xavier Cooper é o ator Gerson Tem Ortega. uma visão crítica, tudo, que achou. E a pessoa, né, esse meu amigo chegava assim, como se estivesse falando com uma criança, recém-nascida, lá, sabe assim. E olha só, o conceito de cidadãos, tem o conceito de educador, tem racismo, que é outro tipo de preconceito. É isso. Tudo isso me incomoda, me pesa. As pessoas têm que pensar duas vezes. As pessoas têm que pensar duas vezes antes de agir, usar a cabeça. Créditos finais. Equipe do Instituto Margarida. Fundadora, Mara Cristina Gabriel. Presidente, Luiz Eduardo Reis de Magalhães. Tesoureira, Maria Lúcia da Silva. Coordenação institucional, Camila Nascimento Benvenuto. Equipe do filme, direção e roteiro, Ariana Chedi. Direção de fotografia, Cleison Vidal. Direção de arte, Coy Beluso. Produção, Tereza Beluso. Cinegrafista, André Moncai. Técnico de som, Alfredo Gerra e Márcio Fará. Produtor de elenco, Daniel Ortega. Assistente de casting, Jonas Araújo. Figurinista, Daniela Jimenez. Maquiagem, Leonise Bananini. Estilo, Arthur Galazans. Motion design, Rafael Antonelli. Montagem e finalização. Vamos finalizar aqui o nosso vídeo, mas eu tive... De fato, esse vídeo ele é muito importante, né? Alguns atores fizeram algumas cenas do cotidiano das pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência que vocês viram, de fato, são pessoas com deficiência, né? Foram surdos, pessoa com deficiência intelectual, né? Uma cadeirante. Então, assim, é muito importante que vocês possam ter essa perspectiva de como é esse cotidiano e como a gente pode, com pequenas atitudes, né, algumas dicas que muitas vezes a gente nem tem ideia, né, que é tão pequeno que a gente não tem ideia do impacto que pode causar, do impacto positivo que pode causar no cotidiano da pessoa com deficiência. Então, é muito importante que a gente possa, de fato, colocar todas essas dicas em prática, transformar essas dicas em atitudes mesmo, né? Há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem, gente. O ato de ver não é coisa natural, precisa ser aprendido, disse Rubem Alves. Foi isso que a gente fez hoje, nesse momento, nessa conversa entre nós. A gente simplesmente aprendeu como agir, aprendeu como ter atitudes inclusivas para contribuir não só com a pessoa com deficiência, mas também conosco e com a sociedade inteira. Eu agradeço a audiência de todos vocês, eu espero que tenham gostado e também me coloco à disposição de todos através do meu e-mail, que aqui está, para tirar alguma dúvida, conversar um pouco mais. Esse símbolo que eu trago aqui à direita da minha tela é o símbolo para acessibilidade que foi criado pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. Tá? Então, esse é o símbolo da acessibilidade, também queria deixar aí com vocês. Fico à disposição de todos, foi um enorme prazer, agradeço o convite e até a próxima.